Olá, meu nome é Rogério Scherer, eu sou sócio fundador da Wynx, uma HR Tech, com foco em felicidade autêntica. Deixa eu te explicar isso aqui um pouco melhor. Antes de tudo, com muito prazer, somos parceiros do Capitalismo Consciente. Eu, pessoalmente, sou um grande fã de todas as ideias, de todos os princípios que norteiam o movimento mundo afora do capitalismo consciente e aqui no Brasil, muito atuante, muito ativo e muito contributivo para que tenhamos lideranças e culturas organizacionais mais engajadoras e mais inspiradoras. Bem, eu tenho uma carreira executiva, eu fui vice-presidente de operações para a antiga DBM, atual Lee Hecht Harrison, e depois fui diretor corporativo de RH da Natura. Quando saí da Natura, em 2011, eu fiz essa mudança da minha carreira para abrir as nossas empresas. Temos hoje duas, a Develo, que é uma consultoria que atua em liderança e cultura organizacional, desenvolvimento de líderes e fortalecimento das culturas em projetos de cultura organizacional. E em 2020 para 2021, junto com os meus sócios Rogério Fará e Renata Franco, fundamos a Wynx, esta plataforma de tecnologia aplicada a desenvolvimento humano e organizacional. Bem, junto com o Capitalismo Consciente, nós idealizamos uma iniciativa inédita no Brasil, medir felicidade. É possível medir felicidade? Bom, o que é felicidade e o que é felicidade autêntica? Esta expressão que a Wynx aqui usa muito. Nossa metodologia bebe fortemente da psicologia positiva. A psicologia positiva é um ramo da psicologia que, ao invés de estudar a doença, ao invés de estudar a patologia comportamental, se ocupou nos últimos anos de estudar o que é saudável, um olhar apreciativo para os conceitos e melhores práticas que constroem felicidade. Mas tome cuidado, felicidade não é estar alegrinho o tempo todo. O estado de felicidade tem tudo a ver, inclusive na nossa metodologia, com engajamento. Engajamento é comprometimento de corpo e alma de alguém com outras pessoas, com o trabalho, com a liderança, com a cultura da organização. Quando alguém está comprometido de corpo e alma, se sente por vezes inquieto, impaciente e inconformado. Um certo espírito de insurgência. E aí, quando você olha para a pessoa, não parece alguém alegrinho o tempo todo. Tome cuidado e entender felicidade com mais altitude e amplitude. Dentro da nossa metodologia, felicidade autêntica, e a gente gosta do autêntica exatamente por causa disso, não é estar alegre o tempo todo. Felicidade autêntica abraça outros sentimentos e outras expressões dessas emoções, muito além da simples alegria. Impaciência, inquietude, inconformismo são 3 outros exemplos de sentimentos que expressam alguém engajado de corpo e alma. Alguém feliz autenticamente é alguém que se importa e por isso se engaja além desse comprometimento mais raso. É uma vontade de futuro em alto nível que o indivíduo tem com a organização, com o seu trabalho, com seus colegas e com a liderança. Tristeza é uma foto. Infelicidade é um filme. Alegria é uma foto. Felicidade é um filme. O que a gente quer capturar aqui na Wynx é este nível com mais altitude e amplitude de sentimentos. Por isso que a gente lastreia o que fazemos na psicologia positiva e no conceito de felicidade autêntica. Bem, já me apresentei para você, já falei um pouco da Wynx, agora vamos falar um pouco mais do trabalho que fizemos junto com o Capitalismo Consciente. Olha só, nós convidamos um painel de organizações voluntárias para responder o nosso questionário. O questionário da Wynx é um questionário semelhante ao diagnóstico de engajamento que fazemos com os nossos clientes. A gente tem 3 produtos básicos que levamos para os nossos clientes. Um diagnóstico de cultura, que radiografa a cultura da organização em seus elementos, propósito, valores, missão, visão, e também um diagrama que mostra a cultura atual e a cultura desejada, se há dentro do sistema organizacional o desejo por mudança na cultura.
Esse é o diagnóstico de cultura. O diagnóstico de engajamento mede a disposição das pessoas em se comprometerem com este algo mais, que a gente chama de engajamento. E temos um termômetro para a escuta contínua do Employee Experience com inteligência artificial. Esses são os 3 produtos que a Wynxx basicamente leva aos seus clientes. Com o capitalismo consciente, nós pegamos o diagnóstico de engajamento e fizemos uma adequação, de tal maneira a medir felicidade por meio de 4 fatores. São eles que eu quero te explicar agora. Essas empresas convidadas para o painel responderam ao questionário, são milhares de respostas que recebemos aqui neste painel com o capitalismo consciente e com as empresas que voluntariamente responderam os nossos questionários, e tem um primeiro fator que a gente mede, que é a favorabilidade geral do engajamento. A favorabilidade geral pressupõe quantos por cento dos respondentes dentro daquela empresa responderam concordo totalmente, concordo parcialmente às questões desse questionário. Então vamos supor, tem lá uma afirmação no nosso questionário, confio no meu gestor. Quantos responderam concordo totalmente e concordo parcialmente a essa questão e a todas as outras do nosso questionário? Dentro da nossa régua, que é uma régua comum dentro da escala Likert, quem obtém um percentual acima de 80% de respostas de concordo totalmente a concordo parcialmente, tem uma favorabilidade ótima do engajamento. Entre 70 e 80 é regular e abaixo de 70 é ruim, é péssima. Esse foi o primeiro fator que nós medimos entre o painel de empresas respondentes. O segundo indicador, vamos a ele, outro agora, é o total de pessoas engajadas. Dentro da nossa metodologia, a gente mapeia a paisagem comportamental dos nossos clientes em 4 grupos comportamentais: totalmente engajados, contribuidores-chave, grupo de oportunidade e os totalmente desengajados. Note só, há um perfil bastante importante a se capturar daqueles que respondem na condição comportamental de totalmente engajados. E quem são eles? Dentro das nossas organizações, são aqueles que vão muito além do que a gente espera deles. Eles nem lembram muito em que lugar do organograma estão, se sentem donos da organização e com esta cabeça de dono, com esta atitude de dono, vão muito mais além do esperado. Bom, com isso estão sempre adotando problemas e oportunidades que estão órfãos dentro da empresa. Eles matam no peito, se autonomeiam para aquilo e fazem aquilo porque se importam como donos da empresa. Esses indivíduos estão, em geral, por conta dessa atitude, com frio na barriga. E um frio na barriga que faz com que a pessoa aprenda muita coisa em muito pouco tempo. Elas costumam dizer: nossa, eu estou muito desafiado, estou cheio de coisa, mas nunca aprendi tanto em tão pouco tempo em toda a minha vida. São pessoas que sentem esse frio bom na barriga, sentem que crescem como pessoas e profissionais e costumam ter algo que eu gosto muito nos engajados, que é orgulho autoral. Orgulho autoral é aquela atitude do indivíduo sair pelos corredores da empresa, sair junto com seus colegas por aí dizendo: eu fiz, a gente fez, nós conseguimos, a gente conseguiu. Bem, este é o segundo fator que a gente mede. Quantos desses cada empresa tem dentro da sua vida cotidiana? Então, falamos até agora de 2 fatores: a favorabilidade geral do engajamento e o percentual de totalmente engajados. O terceiro fator é aquilo que a gente chama do MAGIC. O MAGIC é um acróstico com 5 palavras no idioma inglês que, juntas, estas 5 palavras formam uma nova palavra, o MAGIC. O MAGIC é a soma de meaning, autonomy, growth, impact e connection. Bom, vamos fazer uma rápida manchete sobre cada uma dessas 5 chaves. Meaning, para o M do MAGIC, é a ideia de um trabalho meaningful, de um trabalho que tem sentido e significado maior. Pense, não dá para que a gente tenha essa sensação de propósito maior todos os dias. Isso não é real, não é crível, só não pode ser nunca, ou raramente.
Imagine duas equipes. Uma lembra que tem sempre um monte de tarefa a cumprir. A outra lembra que, além da tarefa, tem uma jornada que vale a pena. Aquilo que a empresa se pressupõe a fazer, pressupõe um algo a mais, um algo maior do que as tarefas e os resultados em si próprios. Então, essa conexão com um trabalho que tem um sentido, que é gratificante, que é importante, que é relevante, que é nobre em alguma medida, isso preenche o M do MEDIC, um trabalho com significado maior. A é a autonomia. Duas fortes características de autonomia: segurança psicológica e liberdade para deixar a sua marca pessoal por aqui. Note que autonomia não é a liberdade para fazer o que eu quero, quando eu quero e se eu quiser. Autonomia é um certo senso de liberdade que eu sinto num ambiente que é seguro para, primeiro, exercer a maior de todas as liberdades, dizer o que eu penso e sinto num ambiente de bons debates, de conversa pegada e corajosa, mas ao mesmo tempo deixar a minha marca pessoal, moldar o trabalho de tal maneira que é assim e não assado que eu melhor consigo realizá-lo. O G do MEDIC é growth, e growth pressupõe crescimento, estar desafiado além das minhas funções atuais, sentindo que com esse desafio eu aprendo como nunca aprendi em toda a minha vida. Repare bem que aqui no caso do desafio é importante não confundir isso com um excesso de trabalho. Você pode até ter pessoas aqui no seu time que estão cheias de trabalho, muito trabalho, mas não necessariamente desafiadas, com aquele frio bom na barriga que traz aprendizagem. E impact. Impact como quarta chave do MEDIC é impacto. Impacto é ver os resultados positivos e valiosos do trabalho. É fazer um trabalho que avança. É perceber que aquilo que a gente se propõe a fazer acontece, aparece. O nosso trabalho tem um resultado que é visível, que é contributivo, reconhecido e valorizado. Por último, connection. É senso de conexão e pertencimento. Em duas medidas. Primeiro, nas nossas relações interpessoais. Eu conheço as pessoas além dos crachás. Eu gosto das pessoas porque as conheço além dos seus cargos e além dos organogramas. Construo vínculos com essas pessoas. E a gente faz parte de uma cultura organizacional que nos abraça, que cria um amálgama de uma identidade única e de uma organização que abraça um propósito e abraça valores que valem a pena. Bom, o que a gente faz no nosso diagnóstico? A gente apurou a favorabilidade de cada uma dessas 5 chaves do MEDIC, do M, do A, do G, do I e do C. A gente tira uma média disso e cria um fator, que é o fator do MEDIC, como terceiro fator entre os 4 que temos para construir o índice de felicidade. E por último, o último fator é flow. Nós temos 5 perguntas de flow. E o estado de flow é o estado de mais plenitude que vivemos. Veja, o flow não é um lugar para onde a gente vai e fica, mas é uma foto que a gente captura de pessoas neste estado. Quais são os sentimentos do flow? Olha, quando estamos em flow, a gente se sente focado, imerso, a gente perde a noção do tempo. A gente não sabe onde começa o trabalho e termina cada um de nós. Eu sou, naquele momento, aquilo que estou fazendo. Eu perco a noção do tempo, eu me sinto um com aquilo, eu obtenho feedback no mesmo instante em que faço aquilo. Ninguém precisa me dizer que aquilo é importante. Eu já sei, eu já sinto que aquilo é significativo, é contributivo, é valioso. Sinto que aprendo como nunca aprendi em toda a minha vida e que aquilo é muito valioso. Foco, concentração, imersão profunda, sentimento de plenitude e gratificação com o que estou fazendo e vivendo ali. Olha, é um estado bastante avançado de engajamento. É um engajamento de corpo e alma em enorme dimensão. Quantas pessoas temos na nossa organização em estado de flow? Bem, dentro dos nossos critérios, a gente mapeou 3 estados diferentes. Pessoas totalmente fora do flow, pessoas entrando em flow e pessoas em flow. Nas nossas pesquisas, a gente percebe que ambientes onde o engajamento é alto
vai ter lá de 20% a 30% dos respondentes em Flow. É muito alto, porque são pessoas que aqui respondem concordo totalmente às 5 perguntas de Flow que a Wynxx traz no seu questionário. Portanto, o que é o índice de felicidade autêntica é a composição desses 4 fatores. O primeiro, da favorabilidade geral do questionário em relação a todas as perguntas que tiveram, concordo totalmente, concordo parcialmente. O percentual de indivíduos que a gente captura na metodologia que estão totalmente engajados. Os indivíduos que respondem favoravelmente o seu MEDIC, que estão em ótima dimensão para 5 letras do MEDIC. E, por último, pessoas que estão plenamente em Flow. Note, há um recorte muito especial para isso e um índice muito alto de Flow é um índice entre 60% e 70%. Quando você pega o índice de felicidade a partir do Flow, da favorabilidade do MEDIC, da favorabilidade do engajamento e dos totalmente engajados, o índice total de felicidade entre 60 e 70 é um índice muito alto. Feita toda essa explicação, eu te convido a entrar no site da Wynxx e nos conhecer um pouco melhor. O nosso endereço aparece aqui na tela agora. Por lá, você pode conhecer as nossas soluções e fazer um contato conosco. Vai ser um prazer conversar com você e te explicar como é que a gente pode medir felicidade e ajudar as organizações a terem lideranças e culturas que promovem felicidade de verdade. E o quanto que felicidade tem a ver com engajamento e o quanto que engajamento tem a ver com alta performance. Bem, meu nome é Rogério Scher, eu deixo aqui um abraço carinhoso a você e a lembrança do propósito da Wynxx: ampliar consciência para a felicidade autêntica. Até uma outra oportunidade.